Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo? Tá saindo. Mano Miguel, adicione. Tá saindo o áudio bem? Os irmãos me escutam ou não? Quem tá me escutando aí, manda um ok. O irmão me escute? Pastor Fabrício, Deus abençoe. Pai dele, Senhor. O senhor tá me escutando bem, Pastor Fabrício? Tá saindo o áudio? Perfeito? Senhor Miguel, está saindo o áudio bem? Os irmãos me escutam? Amém. Maravilha. Aqui estamos. Deus é fiel. Esperando os irmãos conectar conosco. Pastor Miguel, Pastor José Ribamar. Tá me ouvindo bem, Pastor José Ribamar? É que eu estou usando um fone de ouvido. E Mamaura, paz do Senhor. Deus abençoe a senhora. Se os irmãos não estiver ouvindo bem, os irmãos me avisam, porque aí eu vou tirar o fone para ficar melhor, para que os irmãos ouçam melhor. Ô meu amigo, presbítero Emerson lá de Palma de Maiorca. Os irmãos de Maiorca, irmão de Maiorca do Brasil, tudo conectado conosco aqui. Pastor Ivan Teixeira já daqui a pouquinho estará conosco. Vou esperar aí mais um minuto. Daqui a um minuto o pastor Ivan Teixeira estará conosco para estar conversando um pouco sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura. Será muito interessante. Daqui a um minuto, o pastor Ivan vai estar conosco. Amém, meus irmãos. Eu quero pedir os irmãos aí para compartilhar esse vídeo aí. O pastor Ivan Teixeira é um grande amigo, grande homem de Deus. E já já vai estar conosco aqui, participando desse bate-papo. Esperando o pastor Ivan. Ô, Glória. Deus é fiel. Ô, Glória. Pastor Adriano, Deus, tá me ouvindo bem? Pastor Ivan? Será que eu tenho que... Deixa eu... Ô, Glória. Esperar o pastor Ivan conectar aí. Ô, meus irmãos. Deus é fiel, né? Já esperando aqui o pastor Ivan entrar. Não sei se é por causa do meu fone de ouvido, não sei se atrapalhou. Pastor Jean, lá de Juiz de Fora. Pastor Fabrício de Andorra. Pastor Emerson, lá de Palma de Maiorca. Meu amigo Zé Ribamar, lá do Rio de Janeiro. Pastor Ivan Teixeira. Ô, Glória. Então, meus irmãos, já já nós iremos aqui estar com o pastor. A gente está conversando um pouco aqui sobre... Pastor Ivan, Mateus, meu querido. como é que o senhor tá?
Tudo na paz. Tudo na paz. Tá ouvindo bem? Estou te ouvindo, Tô te ouvindo. mas está dando Mas tá dando feedback aí da minha voz. feedback aí da minha voz. Vê se Ah, pera aí você. então. Vê se você... Pera aí, vou arrumar aqui. Pera aí, meu irmão. Eu vou consertar aqui. Pera aí. Isso. Já sei o que é. Alô? Pastor Ivan, eu vou tirar o fone. Vou tirar o fone para ficar melhor. Tá bom. Tá ouvindo bem? Agora? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, os irmãos aí que estão conectados na internet, perguntar para os irmãos aí, por favor, mande um ok se está ouvindo bem. Eu tirei o fone para não dar a interferência, então. Acho que deve ser por causa Isso. Eu acho disso que aí. estava dando interferência, eu estava me ouvindo, né? Eu quero saudar a Ah, então todos os eu tirei. irmãos aí com a paz do Senhor Jesus, que estão nos acompanhando, tanto na Espanha, na Europa, como aqui também no Brasil. Muita gente aí já está atentos. Queremos saudar o nosso amigo pastor Adriano Abreu, que tem sido um companheiro, principalmente quando estamos na Europa aí pregando a palavra do Senhor. Tem nos recebido, nos ajudado, nos indicado, e isso é muito importante para nós. Quero saudar a todos aí na Espanha. Estamos aqui orando, né, pelos espanhóis, pelos nossos irmãos que aí estão, por toda a igreja, e também os nossos irmãos de Palma de Maiorca, aí na ilha, pastor Samuel Stelter, né? Eu vi que o nosso irmão Vermerson entrou aí, lá de Palma de Maiorca, na Sim. Espanha, e outros irmãos, pastor Jean, de Juiz de Fora, também da Itália, pastor Ronaldo, né? Muitos outros aí que estão Sim. nos acompanhando. Pastor Adriano, é muito bom estar com o senhor. Ô, meu amigo, pastor Ivan Teixeira, eu quero aqui também dar uma paz do Senhor para todos os irmãos que estão conosco agora aqui nessa live. Aos irmãos aí do Brasil, aqui da Europa, aos irmãos da Itália, Ronaldo, meu amigo pastor Jean, o Emerson lá de Palma de Maiorca. Aqui da Espanha também tem muitos pastores também que estão conosco, os irmãos que estão conectados, a irmã Maura, e a todos que estará conosco aqui, meu amigo pastor Washington, lá da Assembleia de Deus de Madureira de Cosmópolis, pastor Ivan, está conosco, também lá do pastor José Alcides Balarim, e a todos os irmãos e irmãs que estão aí conosco. É um prazer, pastor Ivan, poder falar com o senhor, alegria imensa poder estar aqui compartilhando um pouco desse bate-papo da palavra de Deus com o senhor, e em meio, eu sei que esse meio, essa pandemia está nos proporcionando, né, essa rede aí para a gente estar junto compartilhando em nome de Jesus. Pastor Ivan saiu aqui, deve estar dando alguma interferência, mas vamos conectar novamente. Meu amigo Marcos Barbosa também, do Brasil. Irmão, seus irmãos sabem que no Brasil aí são que horas? São 5:05, né? Aqui na Espanha são 10:05. Tá dando o Facebook, tanto o Instagram, tá dando muita interferência, por isso que já já o pastor Ivan vai estar conosco aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Meu primo Alex, também de Paraíba do Sul, está conosco. É muita gente. Já já o pastor Ivan vai estar novamente conosco, vai ter caído a rede do pastor Ivan. Porque o tema é muito forte que nós iremos comentar aqui, né? Um bate-papo sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura. Esse problema com a rede, mas graças a Deus tudo bem. Voltou, pastor Ivan? Voltei. Eu fui fazer um compartilhamento aqui para a sala, né? Mas acho que foi me tirar. Pastor Rogério também do Rio de Janeiro aí, Deus abençoe. Outros irmãos que também estão nos acompanhando. Muito bom, mas já estamos aqui, daqui a pouco, só esperando os irmãos chegarem, a gente está tendo essa introdução, mas daqui a pouco estaremos abordando o tema sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura. É isso, pastor Adriano? É isso aí, pastor Ivan. É muito interessante esse tema, né? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Não só por causa da pandemia. Não estou me referindo à pandemia. Estou dizendo já há muitos anos que nós estamos vivendo aí uma deslealdade ministerial no meio da igreja, no nosso meio. Então, por isso eu achei um tema muito, muito oportuno
para estar aí já comentando com os irmãos, pastor Wilson também de Palma de Maiorca, pastora Claudinéia da Inglaterra está aqui, pastor Marcos, Deus abençoe, e já já nós iremos Maravilha, dar saudações. Saudações ao pastor Marcos, missionária Claudinéia. Deus continue abençoando. Sempre é um prazer ir em Londres e poder ser hospedado por esse casal maravilhoso, abençoado, que tem feito uma obra extraordinária sob os auspícios do Espírito Santo. Deus abençoe, missionária Claudinéia, pastor Marcos, em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos falando sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura, trazendo aqui uma exposição da palavra de Deus, meu pastor Adriano. Então, pastor Ivan, já nós iremos entrar já no tema que foi propício para essa noite. Fazer uma pergunta para o senhor antes de nós entrarmos aqui já no tema. Como é que está as igrejas aí no Brasil, pastor? Pastor, estão no estado aqui do Goiás, eu estou residindo em Anápolis, já estão reabrindo, né, as igrejas com todas as precauções possíveis na questão do distanciamento social. Somente as igrejas grandes, né, separaram bem os bancos, as cadeiras. Nós somos aqui do pastor Clarimundo, pastor presidente, e as igrejas já estão operando com álcool, já estão com álcool gel, só pode entrar de máscara, tem um termômetro para medir a temperatura das pessoas. Então já estamos reabrindo e louvando e glorificando o nome do Senhor, né? Nós temos o pastor aí, pastor Fabrício, né? Andorra, Brasil, e Las Naciones son del Senhor. Bendicione, meu querido pastor. Deus bendiga a todos os nossos irmãos. Pastor Ivan, pastor Fabrício lá de Andorra. Inclusive, eu tinha um compromisso com ele ano passado de ministrar em Andorra. É um país que fica entre a Espanha e a França, né? É um grande homem de Deus. Em breve nós estaremos junto com ele aí, adorando a Deus. Pastor Fabrício, grande abraço. O Éden. São bênçãos de Deus. Ô, pastor Ivan. Sim. Então, aqui também na Espanha, a partir de segunda-feira, né, lunes, nós já iremos poder realizar cultos aqui na Espanha com apenas 1/3 só de pessoas na igreja, né? Na verdade, aqui de 6 da manhã até as 10 já podemos fazer esporte, e depois de 11, meio-dia e até 1 da tarde, os idosos já podem caminhar, sair. De 1 da tarde até às 7 da noite, as crianças podem saírem. E às 8 da noite até às 11 podemos voltar novamente para fazer esporte, né? E a partir do dia 11 agora já pode abrir as igrejas para fazer culto, mas somente 1/3, né, dos membros. Mas ainda estamos esperando as medidas, claro, com máscara, álcool gel, enfim, né? Nós estamos aí já preparando para realizar o culto. Estamos com saudade de adorar a Deus, né, no santuário, embora a igreja somos nós, mas é bom estar junto com os irmãos na igreja adorando o Senhor. Pastor Ivan, então, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Eu queria que o senhor se apresentasse aí para pastor Adriano, que nós não estamos vendo os seus olhos, só do nariz para baixo. Agora sim, tá vendo? Agora sim. O senhor é um gigante, não apenas na fé. Agora ok? Tudo perfeito agora sim? Tudo. Beleza. Assim sim, pastor, melhorou? Melhorou. Vamos iniciar. Os irmãos já chegaram, né? E a nossa proposta aqui, irmãos, é falarmos do nosso livro, que é prefaciado pelo pastor Adriano Abreu, né? Que é esse aqui, Deslealdade Ministerial, a dor e a cura, né, pastor? O senhor chegou não só prefaciá-lo, mas o senhor foi o grande incentivador para que escrevêssemos este livro, que trata de um assunto de suma importância na liderança cristã. Eu acredito que todos os líderes, eles já passaram pela dor da deslealdade, porque, caso contrário, você não está liderando conforme as Escrituras Sagradas. Mas, neste momento, nós estamos aqui para falar aos pastores, obreiros, sobre essa questão da deslealdade, mormente sobre a lealdade, porque nós vencemos a deslealdade continuando sendo fiéis a Deus, à igreja e à sua palavra. E fazendo isso, nós seremos mais do que vencedores. Não é isso, meu querido pastor?
Amém. É verdade, pastor Ivan. Eu lembro, recordo que me parece que foi o ano passado, o ano retrasado, nós estávamos conversando sobre a Isso. deslealdade. O senhor que tem uma mente brilhante que Deus lhe Verdade, meu pastor. concedeu. Deus aí 2018. lhe proporcionou 2018, isso aí. Nós estávamos conversando sobre esse assunto e Deus proporcionou o senhor aí, essa mente brilhante que o senhor tem, para estar escrevendo sobre a deslealdade ministerial, a dor e a cura. E o senhor me deu a honra de prefaciar esse livro, que é uma bênção, né, para toda a Glória a liderança, Deus. pastores, presbítero, diácono, evangelista, enfim, todas as pessoas, né? É muito Uhum. forte tema, muito propício. Então, pastor Ivan, queria que o senhor se apresentasse um pouco, falar do senhor, porque muitas pessoas já conhecem o senhor, né? O senhor já conhece o senhor há mais de 15 anos. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, na verdade, estou aprendendo ainda. Quando eu comecei, o senhor já estava aí ministrando. Eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor aí, se apresentasse para os irmãos daqui da Europa, que tem muitos que não conhecem o senhor. Fica à vontade. Maravilha. Saudação a todos os irmãos novamente, outros pastores aí entrando, Gibson e demais irmãs também que estão presentes conosco. Pela graça de Deus, nós somos pastor Ivan Teixeira, estamos aí no ministério fazendo a obra de Deus, tanto na área do pastorado, como na itinerância, como na área da docência, né? Também ensinando em algumas matérias em seminários, em faculdades. E pela graça de Deus, nós temos escrito alguns livros para edificação da igreja, sempre com um viés que busca levar a verdade teológica à compreensão do membro da igreja. Eu costumo dizer que a nossa teologia ela precisa ser simples, sem ser simplista. A nossa exposição tem que ser profunda, sem ser complexa, para que traga entendimento, orientação e exortação para cada irmão e irmã na igreja local. E dentre muitos livros que nós temos escrito, alguns livros que temos escritos, nós temos nos dedicado a este, que é o de deslealdade ministerial, pastor, que trata sobre o ministério. O primeiro livro que eu escrevi foi sobre uma liderança fora de moda. Depois, igrejas em perigo. Depois falamos sobre um livro sobre a ceia do Senhor, o triunfo de Cristo na cruz. Não quero uma igreja bacana, é uma igreja pentecostal e vários outros temas, né, que nós oportunamente estaremos aqui apresentando para os irmãos, mas sendo bem rápido, nós servimos a Deus aqui na Assembleia de Deus, em Anápolis, e exercemos o ministério de itinerante, pregando e louvando ao nome do Senhor com a exposição da palavra de Deus, meus queridos irmãos. Somos servos da igreja, servos da palavra. Ok, meus queridos? Amém, pastor Ivan. Que bênção. Eu já conheço o pastor Ivan há muitos anos, meus irmãos, é um grande amigo. Quando eu morava em Palma de Maiorca, ele foi na minha casa, é um grande Isso. homem de Deus, uma grande referência para todos nós. Pastor Ivan, comenta uma coisa comigo. Eu estava olhando aqui uns capítulos do livro do senhor, queria que o senhor comentasse um pouco da Ok. proposta que o senhor está trazendo para nós aqui, sobre o capítulo 1, a lealdade é a principal qualificação de todo obreiro. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa proposta aí. Isso, meu pastor. A nossa proposta, né, é trazer uma instrução e, ao mesmo tempo, uma direção e também visando uma renovação do ministério, para que exerçamos e produzamos um ministério leal, um ministério fiel ao Senhor. Por isso que na introdução nós falamos sobre a lealdade e deslealdade. Todos nós, como servos e servos de Deus, como obreiros, podemos ser tentados e solapados pela deslealdade. Pois nós vivemos num mundo onde as pessoas pendem para os seguintes polos: lealdade ou deslealdade. E é triste, meus queridos irmãos, constatar que muitas pessoas pendem mais para o polo da deslealdade. E isso demonstra o quanto a queda nos afetou. Temos uma inclinação por causa do pecado, uma inclinação narcisista para sermos desleais, visto que a nossa propensão é buscar glórias e vantagens pessoais, mesmo que no processo dessa nossa busca as pessoas sejam feridas,
nós também queremos feri-las. E falamos sobre este assunto, deslealdade e lealdade, porque as Escrituras, meus queridos irmãos, estão repletas de relatos, tanto de pessoas leais, como também de pessoas traiçoeiras, desleais. E tendo as Escrituras como fundamento e norte para a nossa exposição neste livro, também não esqueçamos de que a deslealdade é um assunto que nos avizinha continuamente. Como cristãos e obreiros, nós devemos atentar para o claro ensino das Escrituras, se quisermos ser poderosamente abençoados por Deus e sarados da deslealdade e da dor que ela causa. Porque além da deslealdade trazer dor, ela traz consequências terríveis para o ministério, para a igreja local e para o líder. Então, nós não falamos apenas da dor da deslealdade, pastor, falamos também da cura. E nós pontuamos que a deslealdade é um dos pecados terríveis revelados ou demonstrados nas Escrituras. A deslealdade está entre os mais repugnantes males. Judas pecou porque ele foi um traidor. Ele não teve nenhuma lealdade a Cristo. Embora tivesse tido um amigo privilegiado, um companheiro íntimo durante muitos anos, mesmo assim ele traiu o Senhor. Ele foi desleal àquele que o abraçou e o beijou. Nenhum pecado, meus irmãos, em toda a Escritura é mais desprezível do que o ato traiçoeiro de deslealdade de Judas. O próprio Jesus classificou, notem bem isso, que a maldade de Judas ela é mais miserável do que a maldade de Pilatos. Então é um pecado terrível a deslealdade. Realmente a deslealdade, segundo a Bíblia, é um pecado hediondo, pois se originou, sabe aonde? No coração de Lúcifer. O desleal é alguém que está com seu coração conectado com Lúcifer, com Satanás. O desleal expressa no seu coração uma atitude que se originou no próprio coração de Satanás. Quando ele caiu do céu, quando ele adotou a deslealdade, tinha toda a glória, toda a oportunidade, podemos assim dizer, mas traiçoeiramente se rebeliou contra o Senhor. Então, um líder, um obreiro, um membro desleal na igreja local, tornam-se armas poderosas nas mãos de Satanás para dissensão, confusão e até destruição da igreja local. Um obreiro, um cristão ou um pastor desleal é um instrumento poderoso nas mãos de Satanás para a destruição da unidade da igreja local. Eu acredito que uma igreja local e um ministério, pastor Adriano, estão de pés ou caídos com a lealdade. Se a lealdade tem sido um dos fundamentos para o progresso e o sucesso denominacional e ministerial, também nós devemos entender que a deslealdade tem sido um fator determinante para a derrota e insucesso na vida de muitas igrejas locais e de muitos ministérios. Você sabe qual é o meu maior temor como obreiro, como pastor, como servo de Deus? É me tornar uma pessoa desleal a Deus, a minha família e à igreja. Que Deus nos ajude a não sermos pessoas desleais, mas sim pessoas leais. Então, esses são os pontos que eu trago na introdução: lealdade e deslealdade, pastor Adriano. Rapaz, que forte, pastor Ivan, isso que o senhor comentou aí, da lealdade e das deslealdades, né? Isso é muito importante porque o problema do desleal é que quando aquele que é leal, ele deposita, ele acredita, ele confia nessa pessoa, que no coração dessa pessoa já é desleal. Porque nós estamos lidando, eu acredito, dentro da igreja, com pessoas, com homens de Deus. Então, quando um pastor, ele confia numa pessoa, né? Ele Exato. espera que aquelas pessoas produzam fruto. E jamais um pastor vai pensar que esse irmão ou essa pessoa vai tornar-se um desleal. Porque o desleal, ele não torna-se da noite para o dia. Né? Não é em 24 horas que se torna-se um desleal. Então, isso é um tempo. Com o tempo, ele vai se tornando uma pessoa desleal. E isso traz muitos males
para a igreja, isso prejudica o corpo da igreja, isso prejudica a igreja do Senhor, e isso tem prejudicado a igreja do século 21. Os ministros desleais que está impedindo o crescimento, que atrapalha no crescimento da igreja. Porque muitas igrejas hoje não crescem, não desenvolvem, porque ainda não conseguiram detectar os desleais que estão trabalhando contra a obra do Senhor. Muito importante essa pontuação que o senhor colocou aí, muito forte, né? Então, o senhor falou agora sobre, então, foi a lealdade e a deslealdade, não foi isso? Isso, exatamente. Aí no capítulo 1, né, começamos a expor alguns detalhes, se o senhor pode... Sim, eu queria que o senhor pontuasse aí sobre a lealdade, é a principal qualificação de todo obreiro. Vou repetir, meus irmãos, a lealdade é a principal qualificação de todo obreiro, ou seja, é a lealdade que vai qualificar esse obreiro que se diz vocacionado ou chamado por Deus. Queria que o senhor pontuasse aí para os irmãos um pouco de conhecimento, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Janderson, lá da Suíça, pastor Denis, lá de Zurique, né? Nosso amigo. Sim, gente boa. Então, pastor, e essa lealdade é a principal qualificação do obreiro? Como que o senhor pode pontuar para nós aí? Muito bem, pastor. Também queremos saudar o pastor Janderson de Zurique, pastor Carlos Menezes também lá de Zurique, os irmãos de Geneve, na Suíça, toda a igreja aí presente, né? Deus abençoe o pastor Daniel também, Daniel Costa, nosso amigo também do Face, que está entrando agora. Então, nosso ponto, agora o segundo ponto que nós estaremos tratando aqui é sobre que a lealdade é a principal qualificação de todo obreiro. Às vezes, nós pensamos que as pessoas qualificadas para o ministério, para a liderança na igreja, sejam aquelas pessoas que tenham dons extraordinários, talentos, presentes, visíveis ali. No entanto, mesmo sabendo da importância dos dons no exercício do ministério, eu tenho advogado que tais dons, sem a lealdade, podem se tornar meios de destruição e desordem numa igreja local. Os dons espirituais são de suma importância, mas potentes ainda se estes dons forem robustecidos pelo fruto do Espírito, que nada mais é do que o caráter de Cristo sendo formado em nós. Então não adianta termos dons espirituais, termos talentos, termos habilidades naturais sem o fundamento da lealdade, porque a lealdade no ministério é uma qualificação importantíssima para a frutificação do próprio obreiro e do seu exercício eficaz na igreja local. Então nós observamos que, como um grande líder, Davi ele entendia a questão do caráter e a importância da pedra preciosa chamada lealdade, pastor Adriano. Ele escreveu no Salmo 101 e verso 6, os meus olhos procurarão os leais da terra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Olha que coisa interessante. O leal, pessoas leais, são aquelas que devem estar ao nosso lado. Pastores, líderes e obreiros precisam de pessoas que estejam ao seu lado, que o apoiem. Davi, como grande líder, diz, eu estou procurando. Se ele estava procurando, pastor, é porque tais pessoas são raras, tais pessoas são preciosas, tais pessoas muitas das vezes estão ausentes e líderes se sentem só, missionárias se sentem só, pastores se sentem só, e eles ficam tateando com os olhos, atinando com os ouvidos por uma palavra fiel, por homens fiéis que estejam ao seu lado. E o salmista continua dizendo, olha, o que habita comigo é aqueles que são fiéis, o que anda num caminho reto, a vida é reta, as palavras são retas, não há duplicidade, não há más intenções, a pessoa é sincera, assim como deve ser o líder. Então, companheiros leais e retos farão parte do ministério de Davi, segundo ele, a retidão e a lealdade
são pedras preciosas na coroa ministerial de toda a igreja local. Nessa mesma tonalidade, nós notamos que o apóstolo Paulo orientou ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, pastor Adriano. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, a homens leais. Então, notem que Paulo não falou que Timóteo deveria confiar a verdade do evangelho a todas as pessoas para continuarem a transmissão, para continuarem este elo apostólico de sucessão do evangelho. O evangelho deve ser transmitido para pessoas que sejam fiéis, leais a tal ponto que não vão manipular o evangelho, mas manter o padrão da sã doutrina e levar fielmente este evangelho à frente para outras pessoas. E uma pessoa leal é aquela que é fiel ao Senhor, é aquela que tem fé. O apóstolo Paulo também escreveu o seguinte, em 1 Coríntios 4, 2, ora, além disso, se requer dos despenseiros que cada um seja encontrado o quê? Leal, fiel. E o que é um despenseiro? É alguém que cuida da despensa, é um mordomo da casa. Não é nossa responsabilidade prover o alimento. Quem prover o alimento é Deus. Quem proveu o evangelho foi Cristo. O nosso objetivo, o exercício leal de um obreiro, é abrir a despensa e distribuir fielmente a comida aos demais servos que estão na grande casa de Deus. Então, a lealdade, meus queridos irmãos, ela é a principal e fundamental capacitação e qualificação de todo obreiro, meu querido pastor. Ô, pastor Ivan, que bênção de Deus, hein? Lealdade é a principal qualificação de todo obreiro. Quero mandar um grande abraço aqui para o pastor Vladimir, do Rio de Janeiro, que entrou agora. Pastor Vladimir, nós estamos falando sobre lealdade ministerial, deslealdade ministerial, a dor e a cura. Pastor Jean, também lá de Portugal, Deus abençoe. Então, a proposta que o pastor Ivan está trazendo para nós, já falou sobre lealdade e deslealdade, e nós aqui estava pontuando agora sobre lealdade é a principal qualificação de todo obreiro. Muito Glória importante, Ivan, que o senhor pontuou aí, me lembrei que agora que nós temos observado, eu tenho percorrido alguns lugares aqui da Europa e do Brasil também eu conheço muito, as pessoas hoje, elas estão em busca dos dons, dos talentos, e não busca o caráter da pessoa, né? Ou seja, não quer saber se a pessoa é leal ou será desleal. Não importa se a pessoa é leal ou desleal. Se tem talento, se tem dom, serve. E não é isso, né, que as Sagradas Escrituras nos ensinam. O senhor está apresentando para nós aqui, acabou de falar agora sobre lealdade, é a principal qualificação de todo obreiro. O que adianta eu cantar bem? O que adianta eu pregar bem? O que adianta eu falar bem? Mas se eu for um desleal, eu não tenho a credibilidade para estar aí assumindo uma tribuna ou até mesmo ensinando alguém, porque um desleal, ele não pode estar no nosso meio. Muito importante essa qualificação do obreiro. Lealdade é a principal qualificação de todo obreiro. Pastor, eu queria que o senhor pontuasse também aí sobre, comenta com os irmãos, sobre onde estão as pessoas leais e amigas, porque eu falo uma coisa para o senhor, tá difícil, tá complicado encontrar pessoas leais e amigas, pessoas que faz pelo amor, né? Não com interesse, não com segundas intenções, porque hoje está difícil, está complicado. Queria que o senhor apresentasse qual é a proposta que o senhor tem sobre onde estão as pessoas leais e amigas. Verdade, pastor Adriano. Nesse capítulo do nosso livro, né, os irmãos chegaram agora, é esse livro que nós estamos aqui apresentando, né? E nesse capítulo nós fazemos essa indagação, porque nós vivemos num ambiente onde tem prevalecido a falsidade, a infidelidade, a deslealdade e a imaturidade em todas as áreas.
E é massacrante, irmão, ser ladeado por pessoas cujo caráter é dúbio, né? Cuja vida e o ministério são desleais a Deus e à sua igreja. É até lamentável e dolorida a convivência com pessoas que você deposita confiança, mas no fundo elas não são honestas com você. É trágico quando você abre o coração para uma pessoa e ela usa isso, pastor, como uma arma para te destruir. Né? O desleal, ele pode pegar a tua confissão e usá-la como um aguilhão para te atormentar e te fazer um refém de suas chantagens. A deslealdade é cruel e destrutiva. No ano de 1999, no seminário ITNT, Instituto de Treinamento para Missões Transculturais, sob a liderança do pastor Gesiel Gomes, uma vez ele pregou para nós, seminarista, e nos disse: não seja refém de ninguém. Era exatamente esse contexto que ele estava falando. Às vezes você abre o seu coração para pedir ajuda a uma pessoa, um pastor, ele pega aquela tua confissão, aquela tua palavra para se tornar uma arma para te destruir. Isto é característica de uma pessoa desleal. Muitas pessoas também, como você falou, elas se aproximam de nós, né, com ares de lealdade, com humildade e até com modéstia, né? Mas eles estão objetivando o quê? Descortinar o nosso coração para depois nos destruir. Porque, como nós falamos a princípio, o desleal, ele não nasce da noite para o dia. É alguém que está se evoluindo nesse caráter de deslealdade. E a intenção dele é sempre essa: se aproximar das pessoas, porque normalmente ela inveja o que a outra tem e o que a outra é e o que Deus a deu. Em vez de estar com a visão no reino, está satisfeito com aquilo que Deus tem distribuído para toda a igreja, que quem distribui os dons é o Espírito Santo, é ele que chama. Chamada não é para quem quer e não é para quem corre, chamada é para quem Deus chama, e normalmente o desleal é uma pessoa que tem o fermento da deslealdade. Ele olha para o pregador, ele olha para o pastor, ele olha para o obreiro e vê a prosperidade de Deus, então ele se aproxima com ares de ajuda, mas no fundo o objetivo dele é dar uma rasteira para tomar o lugar do pastor. Ele quer aquela unção que está na vida dele, né? Mas, lamentavelmente, melhor dizendo, felizmente, o Senhor tem sustentado os seus filhos, irmãos. E muitas destas pessoas, né, muitas destas pessoas que são desleais, são aquelas pessoas, pastor Adriano, que nós investimos tempo nelas, nos dedicamos a instruí-las, dedicamos amor, abrimos a nossa amizade, a nossa casa, o nosso lar, a nossa comunhão. São pessoas que nós confiamos, pessoas que pensamos que eram fiéis a Deus no ministério, que eram lideradas por nós. Irmão, como é gritante o número daqueles que são falsos e infiéis e desleais e imaturos no ministério. Por isso, neste capítulo, nós desenvolvemos muito mais ao afirmar onde estão as pessoas leais, onde estão as pessoas amigas, pessoas que se aproximam de nós com a intenção de nos ajudar e de crescermos. Porque cada um tem o seu dom da parte de Deus. E se tivermos o mesmo dom, esse dom é proporcional à fé e à graça que Deus nos deu. Ninguém tem o dom com graus iguais. São distintos em grau, exatamente para a diversidade da manifestação da graça de Deus. E neste momento, eu deixo essa pergunta para você, meu querido irmão e irmã, que estão nos assistindo, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão exercendo o ministério não só aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos. Onde estão as pessoas leais? Onde estão, pastor Adriano? As pessoas fiéis. Pastor, que proposta, que forte que o senhor disse aí. Os irmãos que estão chegando agora, eu ouvi aqui agora o pastor doutor Roberto dos Santos, me parece que está conosco também. Deus abençoe. Doutor Roberto, nosso amigo aqui de Brasília.
grande teólogo, tem meu carinho, meu respeito. Pastor Mauro, pastor Marcos Barbosa, pastor Mauro de Juiz de Fora, quem me batizou. Eu me lembro que quando ele marcava o ensino do batismo, isso ia uma pessoa, e essa pessoa era o pastor Adriano Abreu, que hoje eu estou aqui fruto desse grande homem de Deus aí, que sempre não me diz esforço, A né? E fidelidade, me né? recordo que eu, novo convertido, eu fui leal aí ao ensino do preparo do batismo, mesmo muitas pessoas não indo. O pastor Maurão, na época, ele era presbítero, ele disponibilizava do seu tempo para dar um ensino, preparo, discipulado para uma pessoa. E eu marcava, eu ia. Por quê? Porque uma pessoa leal já vem Verdade. antes da sua conversão, não é porque ele veio para Cristo, porque uma pessoa leal já está dentro do coração dela. Então, eu quero falar para os irmãos que estão chegando agora, pastor Marcos Barbosa, também do Brasil, nós estamos falando aqui sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura. O pastor Ivan já fez a introdução sobre lealdade e lealdade, já pontuou sobre lealdade, é a principal qualificação de todo obreiro. O pastor Ivan já pontuou para os irmãos que entrou agora, pastor Mauro, pastor Marcos Barbosa, pastor doutor Roberto, Deus abençoe o senhor. E agora o pastor Ivan acabou de pontuar sobre onde estão as pessoas leais e amigas. É verdade, pastor, o que o senhor disse, é muito interessante esse Maravilha. material, porque onde estão as pessoas leais e amigas? Onde estão essas pessoas que fazem pelo amor, não pelo interesse? Cadê essas pessoas? Tá difícil, isso que o senhor acabou de pontuar agora, muito forte, muito interessante. Então, Glória a os irmãos Deus. estão agora para estar acompanhando conosco aí sobre a proposta da Life é essa, deslealdade ministerial, a Exato. dor e E a a cura, cura. pastor. Muito importante. Acredito que muitos pastores, muitos líderes vêm sofrendo com isso, né? Eu tenho percorrido alguns países aqui da Europa, não vou citar nenhum país, mas alguns países, pastor Ivan, isso tem acontecido muito forte. Há países que eu fui visitar que o obreiro chega no país, ele congrega numa igreja, o pastor apoia, o pastor ajuda com a documentação, com o alimento, o pastor prepara, faz de tudo para ele. Quando passa aí 6 meses, um ano e meio, Verdade. 2 anos, essa pessoa, ela vira as costas para esse pastor, abre igreja próxima do pastor, ou então faz aí uma rebelião, ou seja, deslealdade ministerial, acaba sendo ingrato e abrindo igrejas em outros lugares, aí deixando o pastor, não dá. Lamentavelmente. Nós temos vivido, eu tenho visto isso aqui, eu tenho sentado com líder, estou dizendo, porque eu tenho pregado em muitos países e muitos líderes têm sentado comigo e comentado, pastor Adriano, nós já passamos tempos difíceis aqui, passamos tempo complicado aqui, né, na Europa. Está aqui pastora Alzira, pastor Zenil da Inglaterra, também tem uma experiência vasta, Verdade. Pastor sabe, dizendo a Zenildo. verdade. Não estou falando porque eu quero, estou falando porque eu ouvi dos pastores essa deslealdade ministerial que tem aí ganhado um vasto campo aqui na Europa. Mas o sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu creio que mediante a pregação da palavra, a Eu creio, exposição pastor. bíblica das sagradas escrituras, nós iremos conseguir erradicar, expelir, expulsar do nosso meio, né? Que tirar esse mico, esse tipo de pessoas que está dentro do nosso meio, convivendo conosco, Verdade, sentando pastor. conosco, pregando conosco, evangelizando conosco, mas na verdade são desleais, né? Por isso que eu creio, pastor, que esse livro que o senhor lançou, né, eu acredito que muitos pastores, muitos irmãos precisam adquirir esse material, deslealdade ministerial, a dor e a cura. Pastor, pontuando mais um pouco aqui, eu gostaria que o senhor comentasse também um pouco sobre a lealdade, sobre a deslealdade é um golpe cruel que vem de dentro de nossa fronteira. Pastor, antes do senhor comentar, antes do senhor falar, eu não acredito, será que a deslealdade, ela vem de dentro das nossas fronteiras? Comenta aí, pastor, um pouco sobre isso. Maravilha, pastor Adriano. Realmente esse é o terceiro capítulo do nosso livro, né? Deslealdade ministerial, a dor e a cura. E nós queremos também saudar a pastora Alzira, o pastor Zenildo, da Inglaterra, né, pastor?
Tivemos ali na residência, quando estivemos pregando em Londres, nos recebeu assim carinhosamente, é um casal de missionário abençoado por Deus, né? Deus abençoe, se Deus quiser. Esse ano era para estarmos aí, mas por causa da pandemia vai ser complicado. Mas tudo está na mão de Deus. Mas voltando aqui para o capítulo 3 do nosso livro, nós colocamos esse título: A deslealdade é um golpe cruel que vem de dentro de nossas fronteiras. É por isso que o golpe da deslealdade é dolorido, porque vem de dentro dos nossos arraiais, de dentro das nossas congregações, porque vem de pessoas que estão ao nosso lado, que se dizem amiga, que exprimem até carinho, né? Emoções. Você vê o caso de Absalão, de Judas, eles eram até carinhosos, até beijavam, né? Aqueles que eles iriam trair. Então, é isso que a deslealdade, irmão, traz, uma dor dilacerante, uma dor terrível. E nós pontuamos que a deslealdade, entenda bem esse detalhe, a deslealdade não é um pecado que nós cometemos como desvio ou um tropeço na nossa caminhada, mas é um ato cruel, propositado e planejado para prejudicar a pessoa que depositava confiança em nós. O desleal não implica numa falha pessoal ou sermos pessoas pecadoras, porque todos nós somos pecadores. Todos nós, na caminhada, tropeçamos em alguma coisa, em algum grau. Mas uma pessoa desleal, ela é uma pessoa que planeja o pecado. Ela fabrica na sua imaginação como é que eu vou derrotá-lo, como é que eu vou dar uma rasteira nele. Porque o desleal, pastor, é aquele que parece nos dar o ombro no momento de dor e de decepção, mas quando menos esperamos, ele nos dá uma rasteira. Ele oferece o ombro, mas o objetivo dele é oferecer o calcanhar para nos derrubar. Por isso que nós vemos na Bíblia: levantar-te contra mim o teu calcanhar. Ou seja, tu me deu uma rasteira. Eu estava tão vulnerável, eu precisava da sua ajuda. Eu estava aqui numa dificuldade, aqui no Getsemane, suando, em meio à dor, ao que viria, precisando de meu amigo, e tu vens e me dá uma rasteira. O desleal é aquele camarada que espera a gente tropeçar e cambalear. Em vez de estender a mão para nos ajudar, ele faz empurrar para derrubar. Né? Isso é característica do desleal. Isso é algo que pertence ao caráter dessa pessoa. Essa pessoa ela não tem dó. Entenda bem uma coisa: o desleal é uma pessoa que não tem dó para nos destruir. Como o pastor Marcos colocou aí, que a lealdade ela faz parte de um caráter transformado pelo Evangelho. Mas a deslealdade é uma desconfiguração do caráter das pessoas. Então, o desleal, entendam que ele age malignamente para destruir o seu alvo. Ele não terá dó de você e muito menos da sua família. Ele só pensa nele mesmo e está cego pelo projeto de ver você destruído. Entenda bem, o objetivo do desleal é sempre se aproximar de você com um plano de te destruir, com um plano de te derrubar. Davi ele nos alertou também no Salmo 55, versos 12 a 14, que a intensidade da dor, da traição e da deslealdade é porque vem de um amigo e não de um inimigo. Pastor Adriano, uma coisa é um inimigo ser desleal, falar de você, golpear você. Outra coisa é alguém que diz que é amigo, fazê-lo e o faz às escondidas, sorrateiro pelas costas. A dor dilacerante da deslealdade é promovida por alguém que nós confiávamos, em quem investimos tempo, amor e até energia. Contra um inimigo conhecido, sempre estamos a posto. Eu sei que uma pessoa é meu inimigo, né? Minha inimiga. Eu sei que temos os nossos inimigos, sempre estamos vigilantes, sempre estamos armados e preparados para batalhar contra o inimigo que é declarado. Mas o desleal, ele aproveita-se das oportunidades quando nós estamos desarmados,
quando nós tiramos a armadura, quando nós estamos descansando, quando nós estamos exaustos e com o coração aberto, querendo o apoio de alguém, aí o desleal vê, ele agora está vulnerável, ele agora está suscetível. É nesse momento que eu vou lançar a minha flecha, é nesse momento que eu vou ser vitorioso contra a vida dele. Então, o perigo do golpe da deslealdade é que nos pega de surpresa. Por isso, eu escrevi esse livro para nos preparar, não só para nos alertar sobre a natureza destruidora da deslealdade, mas para orientar os pastores, obreiros e irmãos a cultivar o ministério de lealdade. Porque aqui eu não apresento apenas o problema, eu não apresento apenas a dor, mas eu apresento como devemos vencer a deslealdade. Nós vencemos a deslealdade cultivando o ministério de lealdade em oração e baseado na palavra de Deus. Então, o golpe do desleal sempre vai nos pegar de surpresa. Pastor Bira também ali em Portugal, né, pastor? Deus abençoe, meu querido nobre companheiro. Normalmente não nos armamos contra um amigo. Pelo contrário, diante de amigos nós tiramos a nossa armadura, deixamos de lado o nosso escudo e baixamos a nossa espada, e é nesse momento que o desleal, aproveitando da nossa vulnerabilidade, se levanta contra nós. O plano do desleal, entendam bem, é meticuloso, paciente, preciso e nos pega no momento mais vulnerável de nossa vida e no ministério. Então, cuidado com o desleal. O desleal não age contra um inimigo, mas contra um amigo que lhe é fiel. O desleal não se levanta contra uma pessoa que não o apoia, não ouve, não ora por ele. Pelo contrário, uma pessoa desleal, ele age exatamente contra uma pessoa que se mostra amiga, companheira, disposta até mesmo a investir o seu tempo, a sua vida e energia para ajudá-lo. Por isso, irmãos, que a deslealdade é um golpe mais covarde, cruel e maligno de todos. Confesso que uma pessoa que é golpeada, entenda isso, uma pessoa que é golpeada por um desleal pode levar meses e até anos para se recuperar de tal dor. Às vezes, uma pessoa que é golpeada pela deslealdade, ela não consegue se recuperar completamente. O golpe da deslealdade é tão profundo, tão dilacerante, que lembranças e cicatrizes assombram constantemente a pessoa que foi ferida. Eu conheço N pastores, presidentes, homens e mulheres de Deus que foram feridos e estão enclausurados na dor, na emoções embaçadas por causa do golpe destes covardes que são os desleais. Então, irmão, em nosso livro aqui, eu faço uma exposição sobre 4 personagens bíblicos que foram duramente golpeados pela faca da deslealdade. Um deles foi até citado pelo pastor Jean, de Juiz de Fora, que é Absalão. Absalão foi um desleal, mas nós vemos pessoas que eram leais aos seus amigos e estes se levantaram contra eles. Davi, Jeremias, Jesus e Paulo. Olha o que Jeremias diz aqui para a gente concluir esse capítulo aqui. Olha o que Jeremias diz no capítulo 20, verso 10 do seu livro. Ele fala sobre a traição dos seus amigos. Ele diz o seguinte: todos os meus íntimos amigos. Veja isso. O desleal é uma pessoa que se torna íntima. Por isso que o golpe é cruel. Por isso que o golpe é terrível. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece. Olha aí, veja como é que o desleal age. Ele se torna íntimo e fica aguardando. Ele vai tropeçar, ele vai cair. E quando ele cair, eu vou aproveitar e vou destruir ele no chão. Olha que coisa interessante, né? E ele diz ainda, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Irmãos, se tem uma coisa que o desleal fará conosco, é vingar-se. Ele tem sede de vingança. Agora pergunte por quê. Você não fez nada contra ele. Você só ajudou, você só investiu. Mas ele se sente ameaçado por causa daquilo que Deus te deu, da unção que está na sua vida. Então, como eu falei no princípio, vem a questão da inveja.
por aquilo que Deus tem te dado, em vez de reconhecer e ser abençoado pelo que Deus tem te dado, não. Ele vai se aproximar, se tornar íntimo, vai aguardar você tropeçar. Olha as palavras de Jeremias, pelo amor de Deus, irmão. Veja aqui Jeremias 20, verso 10. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece. Pastor Adriano, quantos não aguardam que o Senhor tropece? Quantas pessoas se aproximam do Senhor, dos pastores que estão aqui, pastor Bira, pastor Jean, pastora Claudinei, todos os pastores que estão nos assistindo aí da Europa, né? Se aproximam. Cantora Jaqueline, Marcos Barbosa. Isso, Marco Barbosa, todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão aí, se aproximam de nós, se tornam íntimos. Nós confiamos neles, nós investimos neles. E o que eles fazem? Vou esperar ele tropeçar. Ele não merece estar ali. Olha quem é esse aí, ele não merece. Então, quando ele tropeçar, olha o que vai dizer. Então, vamos persuadir sobre ele, vamos convencer que ele é o derrotado, vamos dizer que ele não vai conseguir mais se levantar e vamos prevalecer, então vamos nos vingar dele. Meu Deus, irmão, veja que nota terrível. Jeremias afirma que os seus inimigos, seus íntimos amigos, estão na espreita, esperando sua queda. Que amigos, hein? Que amigos íntimos. Cara, está esperando você cair. Olha, aquele pregador vai cair. E quando ele cair, eu vou tomar o lugar dele, eu vou ficar com as agendas dele. Quando aquele pastor cair, eu vou assumir ali a liderança daquela igreja. Então, cuidado, meu pastor, com esses desleais que aproximam-se sorrateiramente para derrubar você e depois prevalecer sobre a sua vida. Estes são os amigos íntimos que se tornam desleais e que desejam nos persuadir. Nos persuadir de quê, irmão? De você prosseguir no ministério. Então, cuidado com aquelas pessoas que chegam perto de você. Quando você abre o coração e você quer apenas uma palavra de apoio, de consolo, porque você está fadigado no ministério. O ministério é duro, é uma grande carga. Uma vez me perguntaram, pastor, o senhor sente desânimo? Eu digo, todos os dias. Às vezes eu tenho desânimo de vir para a igreja, mas mesmo assim eu vou me arrastando, porque eu creio no poder e na unção e na renovação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, nesta hora, nesse início de noite no Brasil e já de noite aí na Europa, ele está trazendo o seu bálsamo sobre corações que foram golpeados e feridos. O Espírito de Deus diz para você que há um bálsamo que vai restaurar o teu ânimo. Então não baixe a cabeça, levante-se, prossiga, mesmo que as pessoas gritem que você vai ficar prostrado, como os amigos íntimos de Jeremias gritaram que ele ia continuar no mais profundo poço, mas Deus enviou um instrumento para tirá-lo do poço, e Deus vai te tirar deste poço da depressão, do desânimo, do estresse e de querer desistir. Não desista, prossiga, porque o inimigo, disse Jeremias, ele quer aguardar você tropeçar para te persuadir. Persuadir de quê? Dizendo que você é derrotado, que você não vai conseguir, que acabou o teu ministério, acabou coisa nenhuma. Que esses desleais sejam destruídos em nome de Jesus Cristo e que você, aleluia, que está servindo a Deus com galhardia, venha ser restaurado e renovado para a glória do nome do Senhor. Então, cuidado, porque a deslealdade vem de dentro das nossas fronteiras, vem de pessoas perto de nós. Ok, meu pastor? Muito forte, pastor Ivan. Quero mandar um grande abraço aqui aí, né? O apóstolo Cleito Batista, de Portugal, meu amigo pastor Fábio Costa, de Brasília, pastor Bira Santo, de Portugal, também grande homem de Deus, muitos outros que estão conosco desde o começo aqui. Nós estamos aqui tratando, os irmãos que entraram agora, sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura. O pastor Ivan já deu a introdução sobre lealdade e deslealdade, quem está acompanhando o começo sabe, já apontou aqui sobre lealdade, é a principal qualificação de todo obreiro, muito forte esse ponto. O pastor Ivan também que apontou sobre onde estão as pessoas leais e amigas, que está difícil, está complicado de encontrar esses tipos de pessoas, pastor, são raras. E agora o pastor Ivan, para você que entrou agora, você que chegou agora,
o pastor Ivan estava pontuando agora sobre a deslealdade é um golpe cruel que vem de dentro de nossas fronteiras. É muito forte isso que o senhor disse, pastor, sobre o desleal, porque, na verdade, a deslealdade dessa pessoa, nesse desleal, ele não vem do de fora, ele acontece dentro do ambiente, do nosso convívio, dentro de onde nós estamos inseridos. Isso é muito Verdade. forte, que o senhor disse, ao que o senhor estava pontuando aí, sobre que o desleal, ele espera uma oportunidade. O desleal, ele é oportunista, na verdade, como o senhor pontuou, ele Sem espera aí dúvidas. um momento, como o senhor disse, no momento que nós estamos passando difícil, momento de fraqueza, um momento de dificuldade, ele até estende, como o senhor disse, um ombro amigo, uma mão amiga, para demonstrar que é leal. Só que, no fundo, no coração, a deslealdade já está impregnada no seu coração. Ou seja, como o senhor disse, ele dá o ombro, mas depois ele dá, afinal, ele quer dar a rasteira. Não é Ele um quer dar ombro para rasteira. ele te dá um ombro para que ele venha te mostrar uma credibilidade. Mas, na final, o propósito não é o ombro. O propósito é dar rasteira, é derrubar você. Muito forte esse ponto que o senhor colocou aí, os irmãos que chegaram agora, foi sobre a deslealdade. É um golpe duro, é um golpe cruel que vem de dentro da nossa fronteira. E eu acredito, pastor Ivan, que muitas pessoas, meu amigo Genilson Coutinho também, lá do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, Genilson, Deus abençoe sua vida. Eu acredito, Maravilha. pastor, muitos líderes, muitas pessoas, o senhor pontuou e é muito forte o que o senhor disse. O Brasil, o mundo precisa ouvir isso que o senhor está dizendo. Esse livro, ele tem que chegar aqui na Europa. Vamos ver depois, no final, a gente vai comentar sobre isso, mas esse ponto que o senhor disse aí, que a deslealdade é um golpe cruel, na verdade é cruel, pastor. É porque o pastor, o líder, a pessoa, você não espera. Você deposita essa confiança, você confia nessa pessoa. E muitas É vezes verdade. esse desleal, pastor, ele está 1 ano contigo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, arquitetando, planejando um plano de destruição para tentar Ele destruir. espera, né? O pastor Jean pontuou também dizendo aí, né, um exemplo clássico aí, Absalão, e é verdade, muito forte, pastor Ivan, o senhor disse aí, a deslealdade é um golpe cruel que vem de dentro de nossas fronteiras. Muito forte, meus irmãos. Eu quero pedir aos irmãos que estão aqui na live agora, que, por favor, compartilhe agora, mande aí para o máximo de pessoas que vocês puderem, mande agora, convide, compartilhe no seu Facebook, na sua rede social, que nós vamos falar mais alguns pontos aqui, muito importante, é de grande edificação, entendeu? Muito Glória a importante o senhor Deus. também, pastor, um dos pontos que o senhor disse, sobre os dons, sobre os talentos, isso ficou gravado na minha cabeça, o que adianta ter dom, ter talento, mas não ter caráter e ser desleal? Ei, pastor, é Verdade. muito forte isso ali. Então, os irmãos que estão nos assistindo agora, né, foi falado sobre a deslealdade, é um golpe cruel que vem de dentro das nossas fronteiras. Não vem de fora. Você que está me ouvindo agora aí, você pode ter certeza que o desleal ele vai se revelar, ele vai se manifestar no meio de nós. Ele não vai vir de fora. O desleal não vai vir de fora, ele está dentro. Então, que Deus possa, em nome de Jesus, pastor, minha irmã cantora Jaqueline, os irmãos que estão aqui agora, em nome de Jesus, que Deus possa lhe dar graça, que Deus possa lhe dar visão espiritual para que você rapidamente venha identificar esse desleal que está aí e dando um ombro, dando a mão, mas na verdade o fim e o propósito é lhe dar a rasteira. Muito forte, pastor Ivan, sobre Glória a essa Deus. proposta aí. Eu queria que o senhor também comentasse, quem está agora, Renato Carvalho, Deus abençoe, aos irmãos de Brasília, tem muita gente de Brasília, pastor Fábio Costa, do Rio, aqui da Europa, da Inglaterra, enfim, muitas pessoas que estão conosco de Portugal também. Ô, pastor Ivan, a proposta também do capítulo 4, que o senhor fala sobre a lealdade nos protege da dor e da deslealdade. Olha que balsa, irmão. Olha o refrigério Verdade. desse capítulo, que é a lealdade nos protege da dor e da deslealdade. Deslealdade. Exatamente, pastor. Comente conosco aí, pastor, sobre esse ponto aí. Qual é a proposta que o senhor traz para nós sobre que a lealdade nos protege da dor e da deslealdade?
Isso, até o pastor Fábio Costa está perguntando se a inveja gera deslealdade. Sim, pastor, nós pontuamos, né, no princípio que um dos itens, dos elementos que compõem a deslealdade é a inveja. A pessoa tem Sim. inveja da sua vida, do seu ministério, daquilo que Deus te deu, então ela se aproxima, se torna um amigo íntimo seu, com o objetivo de descobrir fraquezas, né, vulnerabilidades, como eu acabei de falar, no caso de Jeremias, os amigos íntimos de Jeremias aguardavam ele tropeçar. Ele tropeçando, eles iam fazer o quê? Iam persuadi-lo para continuar prostrado, derrotado, que Deus não estava mais com ele, e depois iria destruí-lo. Então, a inveja é um dos incentivos que está no coração do desleal. Ele objetiva exatamente isso, né? Acabar com a pessoa. Porque existe, segundo William Buckley, um grande escritor, né, comentarista, ele diz que a inveja ela pode ser positiva, no sinal de quê? Você olha para o pastor Adriano e diz, olha que ministério abençoado, eu quero orar para que Deus me dê um ministério como o dele e abençoe ele mais e mais. Ou seja, é uma inveja que me impulsiona a ser melhor, é um desejo, né? Mas existe aquela inveja que é negativa, que ela não quer apenas o que a pessoa tem, ou ser o que a pessoa é, ou tomar o exemplo daquela pessoa. O objetivo do desleal, com essa inveja negativa, não é apenas ter o que a pessoa tem, é destruir o que a pessoa tem. É destruir o ministério da pessoa, é golpear, né, a pessoa para que ela seja prostrada para sempre. Mas o apóstolo Paulo até falou, né, nós somos atribulados, somos angustiados, somos perplexos e golpeados. Tem uma versão em espanhol, pastor, em castelhano, que fala que nós somos espancados, porém não fora de combate. Podemos ser nocauteados, né? A versão diz nocauteado, pero não fora de combate. Somos nocauteados, mas mesmo nocauteados, nós devemos continuar combatendo. Podemos levar uma pancada de tudo que é lado, principalmente o desleal, mas mesmo na lona, meu irmão, lute. Lute, porque o Espírito Santo é poderoso para te erguer. E nesse capítulo 4 dos irmãos do nosso livro, desse livro aqui, que os irmãos chegando agora, Deslealdade Ministerial, a Dor e a Cura, nós falamos que a lealdade nos protege da dor da deslealdade. Falamos que a deslealdade ela causa uma dor até insuportável, uma dor dilacerante, uma dor profunda, porque não vem de um inimigo declarado, mas de um inimigo que se diz amigo, que está do nosso lado. Então, é uma dor terrível. Então, apesar da deslealdade, da traição e da dor que tudo isso pode causar em nossas vidas, eu quero pontuar, que a lealdade de outros nos protege, nos cura, nos alivia e nos revigora da dor da traição e da deslealdade. A lealdade das pessoas que ficam ao nosso lado se torna um bálsamo para a nossa vida. Amigos leais são oásis quando atravessamos o deserto da deslealdade. Eu quero trazer-te a notícia de que existem pessoas que são desleais, mas há uma notícia avissareira. Deus vai levantar pessoas leais para estar ao seu lado quando você for golpeado pela deslealdade. Foi assim com Davi. Note que apesar de Davi ter sido traído, apesar de Davi ter sido traído, ele se encostou em amigos como Itai, o geteu. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15, versos do 19 ao 22. Tanto Itai como Hussai se tornaram uma grande fortaleza para o rei, se tornaram um oásis para o rei. O próprio Itai falou assim para o rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá também estará o teu, lá também estará o teu servo. Esse tipo de amigo, irmão, nos encoraja a prosseguir quando os outros se tornam desleais e nos desanimam. Porque o golpe da deslealdade, ele traz um desânimo profundo, até mesmo patologizado.
até mesmo a ponto da pessoa entrar em depressão. Se não tiver esses itai, que diz assim, eu estou contigo, onde você for, seja na vida, seja na morte, seja no palácio ou no deserto, eu estou contigo. Esse é o amigo que não nos abandona, apesar das circunstâncias. Sua aproximação destas pessoas como itai é verdadeira. Sua amizade é leal, suas palavras são bálsamo. Esse tipo de pessoa é presente de Deus, pronto a nos servir, a nos ajudar, a nos fortalecer. São servos de Deus que servem aos servos de Deus nos momentos de dor e decepção. São aqueles que lavam os pés dos santos, ou seja, estão prontos a aliviar quando as sujeiras se acumulam em nossos pés, impedindo-nos de prosseguir, impedindo-nos de andar. Então Deus levanta estes homens, Deus levanta estas mulheres, né? Talvez eles venham de longe para nos ajudar. Os itais da nossa vida são aqueles que nos dizem, se você estiver alegre, eu estarei alegre com você. Se você passar pelo sombrio vale da morte, pode contar comigo que eu estou com você. Sempre estarei disposto a te ajudar. Esses são os amigos que não nos abandonam. Amigos de churrasco tem muitos. Amigos de congresso tem muitos. Amigos de festa tem muitos. Companheiros de cruzadas tem muitos. O que nós precisamos é de companheiros de prisão. Como Paulo, olha, ele foi meu companheiro de prisão. Foi meu companheiro quando todos me abandonaram, Timóteo, todos me abandonaram, né? Então, a gente precisa destes homens. Então, a deslealdade, né? Paulo disse, olha, todos me abandonaram, todos me deixaram, muitos foram infiéis, foram desleais, mas o Senhor levantou uma turma muito boa aí, uma turma que está comigo, que são lenitivos para a minha vida, são bálsamo para o meu coração. Então eu creio que Deus vai levantar pessoas que para terapeutizar a sua vida, trazer refrigério no poder do Espírito Santo de Deus. Então, entendam bem, apesar da dor da deslealdade, Deus levanta pessoas leais para curar a nossa dor, para aliviar o nosso fardo, para nos dar a mão e nos erguer em nome de Jesus. Amém. Pastor, que bênção. Os irmãos estão chegando agora aí, pastor Renato Carvalho, pastor Neurian, lá de Palma de Maiorca, pastor Marcos Paulo do Brasil, do Espírito Santo. Deus abençoe. Cadê o Samuel Stelter, rapaz, que não aparece? Samuel deve estar dormindo ou está acordado aí daqui a pouco. Ô, Neurian, o pastor Neurian, manda aí um convite para o pastor Samuel, dá uma ligada para ele, manda ele entrar nessa live aí, pastor Samuel e pastor Aquele. Então, nossos meus irmãos, os irmãos que entraram agora aí, nós estamos aqui pontuando um tema sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura. O pastor Ivan acabou de pontuar agora, o capítulo 4 do seu livro, sobre a lealdade nos protege da dor, da deslealdade. É muito forte isso que o senhor disse, pastor. Essa pontuação que o senhor colocou aí, o senhor falou, né, é amigo de churrasco, é verdade, tem bastante. Amigo de congresso, tem bastante. Amigos de palácio, tem bastante. Eu quero ver amigo do deserto. Eu quero ver esse amigo de prova, de oração, de luta. Tipo, você ligar para um amigo, olha só, vai ter um churrasco na minha casa hoje, uma picanha. É fácil, eu quero ligar para ele e falar assim, amigo, olha só, eu preciso, eu estou numa batalha aí, eu preciso que você me ajude 21 dias, 45 dias, 40 dias de oração. Você pode orar comigo? Desculpa, é que não posso. O senhor falou a verdade, pastor. A lealdade nos protege da dor, da deslealdade. Esse capítulo aí, muito profundo. Então, os irmãos que chegaram agora, os irmãos que estão conosco agora, pastor Neurian, Renato, outros que entraram agora, nós estamos pontuando, volto a repetir, deslealdade. Aí, o pastor Samuel falando nele, acabou de entrar aí. Tá aí o homem de Deus. Saudações, reverenda, a toda a igreja aí de Palma de Maiorca. Ele falou que tá desde o começo, então esse é leal, né? Tá quietinho desde o começo aí. Deus abençoe, bendiciones. Samuel,
Deus abençoe, grande amigo. Então, nós estamos tratando aqui sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura, né? Nós já falamos, o pastor já pontuou aqui sobre lealdade, deslealdade, já falou sobre lealdade, a principal qualificação de todo obreiro, muito importante isso, tá? Onde estão as pessoas leais e amigas, muito importante. A deslealdade é um golpe cruel que vem de dentro de nossas fronteiras, já foi pontuado sobre isso aqui também. E o pastor Verdade. Ivan, vou falar agora, os irmãos que entraram agora aí, só para os irmãos entender, acompanhar o raciocínio, que a lealdade nos protege da dor da deslealdade. Porque eu acredito, pastor Ivan, e é verdade o que o senhor disse, a deslealdade, ela causa feridas, como o senhor disse. Eu acredito, pastor Ivan, posso estar equivocado, mas o senhor tem muito mais experiência do que eu, que há muitos líderes, não só aqui na Europa, no Brasil, que a dor da deslealdade foi tão grande que causou feridas no coração dessas pessoas, né? Por Verdade. isso que o senhor, essa pontuação que o senhor disse é que a lealdade nos protege da dor da deslealdade. Da Muito deslealdade. interessante a pontuação, porque eu vejo que é complicado você lidar com o desleal, porque o senhor não sabe quando e que horas esse desleal ele vai se manifestar, ele vai Vai se mostrar outro. manifestar. A gente não sabe que hora, porque se ele entra no nosso meio e rapidamente ele já mostra que ele é um desleal, fica muito Exato. mais fácil nós É. trabalharmos, Mas viu, identificarmos. pastor Adriano? Na exposição, vamos mostrar alguns sinais que podemos detectar uma pessoa que está evoluindo na deslealdade, né? Então, a deslealdade é algo assim profundo, porque, como já pontuamos, né, ela vem de dentro das pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que tem muitos líderes que não se recuperam, né? Olha aí. E nós devemos ter cuidado, nós que somos líderes, pastores, porque fomos muitas das vezes golpeados pela deslealdade, aí a gente não confia mais nas pessoas, a gente se distancia até da igreja. Então é por isso que Deus precisa nos sarar o nosso coração, para exercermos o nosso ministério, para confiarmos também e confiarmos que Deus vai nos proteger dos golpes. Mesmo que alguém venha golpear-nos, nós precisamos continuar amando as pessoas, confiando nela, investindo nelas como líderes, porque eu conheço líderes e pastores que já abandonaram o ministério, não vou mais, porque eu já fui muitas vezes traído, mas meu irmão e minha irmã, pastor, pastora, missionário, que está no ministério, continue, você está fazendo a obra de Deus, Deus sempre vai levantar Itais, Russai e outros para estar ao seu lado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Pastor Ivan, muito forte que o senhor disse sobre a deslealdade. A lealdade, ela nos protege da dor da deslealdade. Outro ponto que eu queria que o senhor comentasse aí, que me chamou a atenção, que eu creio que vocês que estão agora conectados conosco, gostaria que vocês compartilhassem para todas as pessoas e prestassem bastante atenção nesse ponto aqui, que eu creio que vai falar profundamente, como já tem falado dos outros tópicos, mas esse aqui, pastor, eu queria que o senhor comentasse sobre Absalão, capítulo 5, o desleal íntimo. Pastor, eu já vi amigo íntimo, agora desleal íntimo. Qual é a sua proposta, pastor? Exatamente, pastor Adriano. Nós tivemos aqui o pastor Renato Carvalho falando que é difícil. Realmente, a questão da deslealdade é dificílima, não apenas difícil, é dificílima, né? É muito cruel, é algo assim diabólico. É por isso que eu disse que a deslealdade, o coração do desleal, o coração de uma pessoa desleal, ela está conectada com o coração de Satanás, que foi desleal. Então, o coração de um desleal, você vai observar, porque o tempo não dá aqui, o livro fala sobre muita coisa. A Bíblia diz que por 2 vezes está escrito na Bíblia que Satanás, que o diabo entrou no coração de Judas. O coração de uma pessoa desleal é uma porta aberta para Satanás, entendeu? Outros pecados no ministério, os demônios vêm e incitam as pessoas, aliciam a própria carnalidade, mas o desleal não. O próprio diabo vai lá e faz a obra. Ele não manda demônio. A deslealdade é uma característica diabólica, diabolos, do adversário
contra as pessoas. Por isso também, dentro desse contexto, nós falamos sobre Absalão, um desleal íntimo. Então, neste momento, ao falarmos desse precioso assunto da lealdade e deslealdade no ministério e na vida cristã, sempre nos vem à mente momentos, né? E pessoas que, de uma ou outra forma, marcaram, meus queridos irmãos, profundamente as nossas vidas. Se perguntássemos a Davi qual teria sido o golpe mais cruel de deslealdade, eu não tenho dúvidas de que ele apontaria para Absalão, o seu próprio filho, um desleal íntimo. Aquele cujo nome, Absalão, significa paz, pai da paz. Ele trouxe guerra, deslealdade e distúrbios para Davi e o seu ministério, o seu reinado. Talvez alguém afirme que a culpa, tem alguns que afirmam isso, que a culpa da deslealdade de Absalão foi de Davi, por ter negligenciado certos aspectos paternos e ter falhado como líder de sua própria casa. Todavia, eu afirmo que nenhum outro pecado justifica o horrível pecado da deslealdade. Ah, o líder fez isso comigo. Ah, o líder fez aquilo comigo. Então, o pecado dele não é motivo para você ser um traidor, para você ser um desleal, para você ser um covarde, esperar o tropeço para você aproveitar da oportunidade e massacrar com o líder. Se ele pecou contra você, se ele errou contra você, a melhor coisa é você pedir carta, é você sair na paz, sair tranquilo e entregar na mão de Deus, porque nenhum outro pecado justifica a traição contra aqueles que pecaram contra nós. Então, alguns poderiam até falar isso sobre Davi. Nenhum erro, eu afirmo novamente, nenhum erro justifica o traidor golpe do desleal. Nenhuma falha justifica o montim para derrubar pessoas. Absalão, o mais íntimo de todos, que se tornou profundamente desleal, é um exemplo de uma pessoa íntima que está conosco ali, até familiar. Interessante que a deslealdade, ela não escolhe parentesco. Pode ser até uma pessoa da própria família nossa se levantar para nos destruir. Então, veja como a deslealdade, o espírito, vamos colocar assim, o espírito da deslealdade é terrível. Ele não respeita parentesco. A deslealdade não vem só de pessoas que não são meus parentes ou família. Pode vir que está do meu lado, meus parentes, família, se levantar e para destruir a vida, né? Então, a crise mais séria que se desenvolveu na família real de Davi foi a tentativa, sem dúvida, de Absalão de usurpar o seu reino, né? E é interessante, eu até coloquei no Face que o desleal, ele furta o coração das pessoas, ele rouba o coração das pessoas, ele interfere na caminhada dos membros, dos liderados, até o líder, como Absalão. Absalão é tão covarde que ele não age, o desleal ele não age na frente daquele que ele irá golpear com o golpe da deslealdade. Ele age nas escondidas, ele age sorrateiramente, ele age na surdina, né? Ele vai ali aliciando, vai na casa de um, joga semente, ele não tem pressa. O problema, o propósito dele é aliciar, fazer um montinho para depois quebrar e ajuntar o povo gritar, eu sou rei, como aconteceu com Salomão, aliás, com Absalão. Mas eu digo uma coisa para você que é pastor, para você que é líder, tenha convicção que Deus vai cuidar do seu ministério. E além de cuidar do seu ministério, ele vai cuidar dos desleais. E Deus, ele cuidou de Davi e também cuidou de Absalão. O fim dos desleais é pendurado nos carvalhos da vida, mas o fim dos leais é na presença e na glória de Deus. Em nome de Jesus, todos os desleais, eles vão ficar pendurados, pescoço lá, não vão se mover, né? A forca que eles prepararam, né? Eles mesmos vão cair nela, porque Deus cuida daqueles que são leais. Então, entenda uma coisa, a deslealdade de uns não podem ser motivos para que eu seja desleal com outros. Continue sendo leal no ministério. Continue sendo leal na sua vida, apesar da deslealdade de outros. Ok? Pastor, muito forte eu disse aqui. Quero mandar aqui um abraço para a pastora Márcia Lopes, minha cunhada do Brasil. Parece que tem uma pergunta aí, né? Para Deus tem que dar muito. Tem uma pergunta também aqui do pastor Neurian, mas antes eu quero mandar um abraço à pastora Márcia. Ela disse para
É orar por ela para Deus dar graça para ela suportar o desleal no ministério. Márcia Pastor Lopes, né? Maicon Farias, pastor minha cunhada, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Pastor Maicon Farias, daqui de Málaga, meu pastor, da MSBN Church aqui de Málaga. Deus abençoe o pastor Maicon Farias. Antes dessa live, tivemos aí um Jeff, que é um grupo de estudo aqui que nós temos aqui na igreja, com os obreiros. O pastor Maicon sempre está aí discipulando, orientando a toda a igreja, todos os obreiros. Deus abençoe o senhor, pastor Maico, pastora Pâmela e toda a igreja, ao qual faço parte, a igreja MSBN, a Assembleia de Deus MSBN. Pastor também André Massari, lá de Juiz de Fora, também está conosco. A pergunta, pastor Ivan, do pastor Norian, essa aqui. Quando o desleal se arrepende que está do seu lado? Ele quer saber quando que um desleal se arrepende que está do seu lado. Quando é que se arrepende? Se eu poderia comentar algo, se quer comentar, fique à vontade. Quando é que ele se arrepende? O desleal que está do seu lado. É isso mesmo, pastor Norian. Quando um desleal se arrepende, a pergunta que ele mandou aqui para o senhor, pastor Ivan, aí mandou aqui, pastor Ivan, quando que um desleal se arrepende, quer que está do seu lado? Eu não sei se... Será que ele se arrepende? Existe sim o objetivo, né, de nós estarmos... E aí entra uma parte do capítulo aqui que nós temos, que é cultivarmos um ministério de lealdade. Falarmos sobre essa questão de lealdade, ministrarmos a palavra de Deus sobre a questão da fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade ao Evangelho, fidelidade à igreja, questão da lealdade. E sem sombra de dúvida, se alguém estiver no seu coração planejando a deslealdade, isso pode ser dissipado antes dela ser consumada, entendeu? E a pessoa pode se arrepender. Bem como uma pessoa que é desleal, uma pessoa que praticou, que já efetuou, que já deu o golpe da deslealdade, ela pode vir a se arrepender. Só que, na questão ministerial, você não confia mais nessa pessoa, né? Você a perdoa, aliás, nós devemos perdoar, porque, como nós falamos aqui no livro, existe a dor e a cura. Se você não perdoar... Perdão cortar o senhor, o pastor Samuel colocou assim, quando ele se arrepende e quer continuar do seu lado. Desculpa aí, continua. Que se desleal, que se arrepende e quer continuar do seu lado. Sim, ele pode até continuar na igreja local, né? Pode até continuar do nosso lado, só que não teremos mais aquela confiança que tínhamos antes, né? Sempre está aquelas conversas, porque o desleal, como eu falei, ele se aproxima para descortinar as nossas fraquezas, descortinar, né, o nosso coração para, no momento oportuno, ver o nosso tropeço e acabar conosco, né? Como eu citei o exemplo lá dos amigos íntimos de Jeremias. Então, uma pessoa dessa pode continuar, mas de forma alguma, eu particularmente, vou continuar amando a pessoa, vou orar por ela, vou investir, mas aquela confiança de ministerial que estava, né, de estar ao meu lado, essa pessoa não terá. Ela terá a minha oração, terá o meu apreço, mas aquela confiança a tal ponto de estar no ministério ali, suponhamos que for um copastor, alguém que a gente investiu e tudo, ele fazer um golpe de deslealdade, uma rebelião, e voltar arrependido, eles vão aceitar, vai ser um membro da igreja, e o tempo vai revelar, né? Porque cada caso é um caso, o tempo vai revelar. Porque às vezes a pessoa não é um desleal, ela apenas cometeu um ato de deslealdade. Tem esse detalhe que a gente fala também no livro, entendeu? Porque existe o desleal porque está impresso no seu caráter. Mas existe aquela pessoa que, inconscientemente, entre aspas, né? Assim, ele não planejou, ele não fez planos. Foi no momento ali de burburinho, de confusão e tudo, foi aliciado, né, por alguém, ele comete um ato. Aí já é um caso à parte. Aí já é um tipo de pessoa que você tem que investir, porque ele foi aliciado, entendeu? Pelo golpe da deslealdade. Isso tem exemplos na Bíblia, né? Alguns que seguiram Absalão, por exemplo. Muita gente seguiu Absalão, muitos jovens. Eles foram desleais ao rei inocentemente. Então, há uma diferença entre uma conduta desleal e um tropeço na deslealdade. Tem pessoas que têm condutas de deslealdade, mas outros não, pode tropeçar. Aí é outra coisa, o caráter dele tem que ser fortalecido para não tropeçar mais. Mas uma pessoa que é caracteristicamente desleal, que sempre está aprontando por onde chega, aí já faz parte
de algo que está incrustado, né? Que está impresso ali, marcado na sua vida e no seu coração. Entendeu? Amém. Pastor, muito, muito forte o que o senhor acabou de falar aí. Claro que o senhor está respondendo uma pergunta, mas antes o senhor Isso. comentou sobre absalão ou desleal íntimo. Isso é muito forte. Eu sei que o senhor tem muito compromisso, eu não quero tomar muito tempo. Vou ver se dá para comentar mais alguma coisa aqui. Eu queria que o senhor pontuasse aí, meus irmãos, o pastor Ivan, rapidamente. Eu sei que o senhor não quer tomar muito tempo do senhor. Se eu estiver também Isso. ocupado, você pode comentar Nós, comigo aqui. nós temos, Mas daqui a pouco nós tem temos algo outra live. daqui a pouco, né? Então, É, não vou tomar mais alguns minutinhos só para que os tranquilo. irmãos entendam uma coisa, pastor, líder, você que está ouvindo, você que vai assistir depois, isso aqui não é nem uma live, é uma aula que o pastor Ivan está trazendo para nós. Pastor, será que dá tempo de eu comentar sobre os estágios da deslealdade no capítulo 6? Sim, pastor. Nós vamos comentar aqui sucintamente os estágios da deslealdade. Como nós já pontuamos, a deslealdade ela não ocorre simplesmente da noite para o dia, né? O pastor Adriano também falou isso. Tornar-se desleal é um processo. Por isso que eu falei, a princípio, que podemos detectar sinais de deslealdade que está sendo formado em determinadas pessoas. Então, muitas pessoas não sabem, até, como eu falei, né? Muitas pessoas não sabem que estão mudando para serem pessoas desleais. Muitos líderes nem percebem a deslealdade em seus colegas. Então, nesse livro, nós delineamos aqui, baseado na obra de Howard Mills, ele fala sobre os estágios que uma pessoa percorre quando está gradualmente transformando-se em uma pessoa desleal e que, por conseguinte, com raras exceções, se torna uma pessoa rebelde. Normalmente, o desleal vai se tornar uma pessoa rebelde. Né? Então, a linha divisória entre a lealdade e a rebeldia é bem tênua, é bem pequena, é imperceptível, ok? Então, qual é o primeiro estágio de uma pessoa desleal? Uma pessoa começa a desenvolver a característica de deslealdade. O primeiro é o espírito independente. O estágio da independência é tão sutil que a maioria das pessoas não o reconhece pelo que ele é verdadeiramente. Sabe o que é um espírito independente na igreja? É deslealdade. A pessoa ela é um membro independente dos outros membros. Ser membro da igreja local, do corpo de Cristo, é viver numa interdependência, numa mútua dependência. Aquele obreiro, aquele irmão que é independente, que não está unido ao corpo, que não anda na unidade da igreja, porque a unidade da igreja é obra do Espírito. A preservação dela é responsabilidade nossa, disse Paulo em Efésios capítulo 4. Então, quando você vê um crente, um obreiro, né, o pastor reúne os obreiros para um projeto, todos estão unidos com um propósito, depois de conversar, e ele se torna aquele espírito independente, isso é um estágio da rebeldia, aliás, da deslealdade, que vai descambar para a rebelião. Então, o segundo estágio da deslealdade, que pode ser detectado pelos líderes, é a ofensa. Jesus disse, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se ofenderão, se aborrecerão. Então, quando o obreiro e um membro começa com ofensas, começa a atacar a liderança, ele está desenvolvendo um estágio de deslealdade. Por isso que é importante, quando o pastor vê alguém independente ali, que não está com o corpo, que não está unido, fazendo panelinhas, grupinhos independentes, o pastor, o líder, tem que chegar logo para dissolver essa panelinha, para dissolver esse espírito de independência, desse espírito de autossuficiência e de ofensa, porque esses grupinhos acabam trazendo transtorno para a unidade. Aí o terceiro estágio da deslealdade é a passividade. Depois de serem ofendidas por uma coisa ou outra, essas pessoas se tornam passivas na congregação local. Quando a pessoa está no estágio de passividade, do processo da deslealdade, ela se envolve com muita coisa. Ela senta e ela não se envolve com muita coisa na igreja. Você vê aquela pessoa que era tão envolvida, ela começa a ficar na passividade. Isto é um sinal de
deslealdade. É um dos, né? Não é o principal, né? Então ela senta e olha despreocupada, não se envolve. Pastores, vocês devem procurar as pessoas, né, na congregação que são indiferentes, que estão despreocupadas. Elas são vulneráveis para o processo de deslealdade. Elas são potenciais desertoras do barco. Elas podem ser facilmente atraídas pelo encanto, pessoas passivas, pessoas que estão de braços cruzados na igreja. Elas podem se tornar grandes desleais. Aí nós vamos para o quarto estágio, que é o estágio crítico. Uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Ela pode até iniciar. Ela inicia calada, observa, mas ela avança para o outro estágio, que é se tornar uma pessoa crítica. Esse estágio, irmão, ela começa a observar falhas em tudo e pecado em todos. Na igreja, ela encontra falha na pregação, ela encontra falha na ordem do culto. Se o pastor pinta a igreja de branco e ela diz que deveria ser amarelo, ela analisa o prédio, observa todas as deficiências. Ela começa a ser uma pessoa crítica ferrenha. E as críticas sempre são negativas, né? Sempre são negativas. Então, nós devemos ter cuidado, observar estas pessoas. É um estágio da deslealdade. O quinto estágio é a rebelião escancarada. É o estágio em que insurgentes enganados lutam abertamente contra a autoridade ministerial. Essa luta aberta ocorre devido à confiança que o rebelde desenvolveu ao longo do tempo, ao longo dos meses ali na congregação. Ele adquire apoio psicológico das pessoas, ele obtém respaldo de outras pessoas que ele mesmo conversou, que ele mesmo aliciou. Lembre-se de uma coisa, que Lúcifer recebeu o suporte de mais de 1/3 dos anjos. Olha o potencial de um desleal. Ele pode aliciar até 1/3 da congregação. O rebelde teve tempo para analisar os méritos e deméritos da pessoa contra quem estava se rebelando. Então, de repente, expõe o que estava em seu coração. O desleal nunca agirá sozinho. Isso aí que é terrível. Isso aí que é um grande mal. O desleal, ele não age só. Ele tem a capacidade de aliciar outros. Você vê que as pessoas rebeldes, que saem das igrejas, que abrem igrejas, elas não saem só. Elas sempre levam alguém. Sempre alicia as pessoas. Esses caras são terríveis. Eles estão plantando maldição. Quem planta divisão vai colher divisão, irmão. Quem planta rebeldia vai colher rebeldia. Quem planta deslealdade vai colher deslealdade. Não adianta. O rebelde, o desleal, ele alicia, ele não sai só. Ele quer sair e levar uma terça parte do povo. Isso é característica do diabo, de Satanás, que levou 1/3 na sua rebelião, em meio à sua deslealdade. E o sexto estágio que pode acontecer com o desleal é aquilo que podemos chamar de pena de morte. O fim de todos os rebeldes é sempre um e o mesmo, a pena de morte. Morte espiritual, morte ministerial. A rebelião é essencialmente diabólica, né? A irmã Márcia Lopes já falou que passou por isso, entrou em momentos de depressão em sua vida, mas é a graça de Deus que fortalece, a graça de Deus que nos sustenta. Então, meus irmãos, estes são os estágios. Observe esses estágios, né, da deslealdade, porque todos eles somados numa pessoa, ela se torna um potencial desleal que pode destruir a unidade da igreja local. A desgraça de um desleal é que a deslealdade dele é tão cruel que pode acabar com o ministério de uma igreja local. Portanto, meus irmãos, cultivemos um ministério leais, porque Deus está atrás de pastores leais, fiéis. E Deus, ele nos cura da dor da deslealdade, o perdão. Perdoe essas pessoas, deixa elas prosseguir e prossiga curado em nome de Jesus. No capítulo 9 eu falo sobre a deslealdade, ela não nos torna infrutíferos. Então, quando você, pastor, for traído, né, não se torne uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, uma pessoa infrutífera, parada. Levante-se, continue fazendo a obra, faça até mais do que você fazia, vigie até mais do que você vigiava. E no capítulo 10 eu falo sobre cultivar o ministério de lealdade. No capítulo 11 eu encerro esse livro aqui afirmando que é a lealdade de Deus que nos sustenta. É Deus que é o leal. Se todos forem infiéis, ele permanece fiel.
Aí entra a convicção. Você tem convicção da sua chamada? Então, se você tem, fique tranquilo. Fique tranquila. A fidelidade de Deus vai te proteger. E o bálsamo do Espírito vai refrigerar você. E os companheiros, Deus irá levantá-los para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Pastor Ivan, olha, pastor, como é prazeroso poder estar com o senhor aqui. Sei que a hora está muito Prazer avançada. nosso. Olha, falar uma coisa para o senhor, dá gosto de estar aqui. Embora os irmãos estão aí, tem muitas coisas para pontuar, mas a hora está avançada, porque o pastor Vamos Ivan marcar outra ocasião, pastor. tem compromisso, né? Talvez a gente deixe para outra oportunidade, pastor. Hein, pastor Ivan? Sim. Talvez nós deixe para outra oportunidade, os irmãos que estão assistindo aí, talvez nós deixe para outra ocasião, para a gente falar sobre, para pegar esse ponto aqui que o senhor falou, dos estágios da deslealdade, depois falar em busca de pastores leais, como ser Isso. curador da deslealdade. A deslealdade nos torna infrutífero e cultive um ministério de lealdade, e a lealdade de Deus nos sustenta. Então, já quero aqui, pastor, já fazer um convite para o senhor para a próxima semana. Próxima semana, vamos marcar. Nesse mesmo horário, a gente volta nesse mesmo capítulo aqui, capítulo 6, e dá continuidade aqui à conclusão desse ponto muito importante, deslealdade ministerial, a dor e a cura. Ô, pastor Ivan, eu queria que o senhor comentasse aí as pessoas que quiserem adquirir não somente esse livro, mas o senhor tem outras literaturas, como é que a pessoa pode fazer para adquirir esse material, tanto aí no Brasil, aqui na Europa, quando o senhor vier aqui também, a gente vai estar divulgando, comentando com os irmãos, mas os irmãos que estão no Brasil, ou até mesmo aqui na Europa, como é que a pessoa pode adquirir esses materiais do senhor? Pode falar mais um pouquinho? Sim, pastor Adriano, nós temos no momento disponíveis 3 títulos aqui, que é Não Apagueis o Espírito, Mantendo a Chama Pentecostal, e nós temos aqui Missão e Discipulado Pentecostal, missão liderada e capacitada pelo Espírito, e esse mais recente, que é O Pregador e a Pregação Pentecostal. Normalmente aqui no Brasil a gente faz a questão pelo depósito, o pagamento de boleto, e a gente envia. E a gente pode ver essa possibilidade também para a Europa. Não sei como é que funciona muito bem, mas como diz o pastor Samuel, nós estamos devendo uma visita aí em Cristo Salvador. A gente vai aí, pastor. Esse ano já estava assim, já tinha planejado com o pastor Adriano, a gente ia, possivelmente era junho até setembro, no máximo, estaríamos aí em Málaga, por conseguinte aí, mas o Senhor vai nos dar graça. Estamos vivendo um momento difícil, mas nós precisamos ser fiéis. Então, Deus vai nos dar a oportunidade. Eu não tenho mais esse livro, isso aqui, o lote dele acabou, mas nós estamos, com a graça de Deus, adquirindo mais volumes. Vamos falar sobre isso na próxima semana, e Deus vai nos dar graça, pastor Adriano, de em breve estarmos aí na Europa com os irmãos, revendo os companheiros e podendo falar a palavra de Deus. Vamos marcar aí, pastor Samuel, para a gente Amém, pastor. predicar a palavra de Deus a los hermanos. Já fica assim, então, aí eu faço o convite, senhor, que é ao vivo, então, para a próxima semana a gente está pontuando mais sobre o que faltou aqui. O pastor Samuel já está com a incumbência de tirar as passagens aí, quando passar a pandemia. Eu acredito que o pastor Samuel já vai tirar os bilhetes aí para o senhor. Me alegra muito, estou tendo até sinto no meu coração algo forte aqui, né, pastor Samuel? Deus abençoe o senhor. Amém. Já vai estar em o bilhete para o senhor e a gente vai estar fazendo esse grande trabalho. Das fuguenetas, pastor, o senhor tem compromisso? Eu sei que o senhor tem aí outras lives que o senhor está fazendo hoje ainda, que eu vi o 8h30. E então, na próxima semana, eu quero dizer aos irmãos que aqui estão, nesse mesmo horário, 5 horas, horário do Brasil, 10 horas, horário da Europa, nós iremos dar continuidade na parte 2 da deslealdade ministerial, a dor e a cura. Vocês que querem adquirir um livro, pastor Adriano, eu quero o livro do pastor Ivan Teixeira, eu queria um seminário, eu queria uma palestra aqui na Europa, em Andorra, o pastor Fabrício de Andorra, os irmãos da Itália, os irmãos aí da pastor William Ferreira, que está aqui da Holanda, também da Holanda, que está morando agora no Porto.
Deus abençoe sua vida. Os irmãos gostariam de ter um seminário, uma palestra. Eu queria fazer 3 dias com o pastor Ivan Teixeira aqui, um sobreiro. Então, entre em contato conosco, que eu te passo o contato direto do pastor Ivan. Você está no Maravilha. Brasil, pode adquirir os livros que o pastor Ivan tem, não somente esse, tem outros livros também, que na outra semana ele vai estar falando aqui conosco. Pastor, eu queria que o senhor fizesse então aí uma oração abençoando os irmãos que estão conosco aqui, que eu sei que daqui a Amém. pouquinho você vai participar de outra aqui, e na próxima semana nós iremos aí divulgar na internet, o senhor vai estar conosco, dando continuidade aqui no tema deslealdade ministerial, a dor e a cura. Amém. Deus abençoe a todos os nossos queridos pastores. Pastor Adriano Abreu, obrigado. Pastor Maicon, né, aí também de Málaga, que estavam Pastor todos Maicon aí. Farias, O pastor Fabrício também, meu amigão, pastor Samuel e pastora Keila, o Vermerson, né, o Leurian, todos os nossos irmãos aí de Palma de Maiorca. Deus abençoe a todos aí da Itália, de Roma, da Inglaterra, pastor Zenildo, todos os pastores, né? Oramos a Deus, agradecemos por esse momento. Minha cunhada abençoada. Isso, Juju de fora. Um gusto, homem de Deus, estar com você. Bendiciones. Muito obrigado, Amém. Senhor, Então, por este momento que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui. Que a tua palavra, Espírito Santo, tenha livre curso. Abençoe meus irmãos, Senhor, na Itália, em Roma, na Europa, Senhor, na Espanha, em todos os demais países, Londres, Zurique, Senhor, Suíça. Seja com cada um deles, ó Pai, fortalece-nos de graça. Nos ajude a permanecer na lealdade, Senhor, na lealdade à tua palavra, porque nós cremos e confiamos que tu hás de nos curar, em nome de Jesus, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, e glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor é de Goiânia, né? Pastor Goiânia, Fabrício aí, Deus abençoe. Estou de Anápolis. O pastor Fabrício, esse foi o Fabrício é de Andorra, né? Grande homem de Deus aí. Pastor, em breve o senhor também vai estar com ele lá, vou comentar com ele depois. É uma benção. Pastor Ivan, maravilha. Eu quero agradecer ao Senhor, muito obrigado pela sua disponibilidade, que Deus continue abençoando o Senhor, a sua família, amém, o seu ministério, esse ministério tão frutífero, tão fecundo que o Senhor tem lhe confiado na face da terra. Que Deus abençoe do fundo do meu coração. E na próxima semana, nós iremos depois conversar no privado, nós iremos estar aqui juntos, adorando a Deus e comentando mais sobre a deslealdade ministerial, a dor e a cura, parte 2. Muito obrigado. Eu quero dizer aos irmãos que essa live aqui vai ficar gravada, né, no Facebook. Vocês podem estar assistindo depois, compartilhando depois para outras pessoas. Amém? Deus abençoe, Renato. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, pastor Ivan. Deus abençoe. Grande abraço. Deus abençoe. Vitória, boa noite. Boa noite.